Prezados alunos do curso de Pedagogia, como já colocado anteriormente, a pesquisa, para ser científica, precisa ser planejada. O planejamento da pesquisa, então, ele é expresso no projeto de pesquisa. Hoje nós vamos tratar da construção do projeto de pesquisa. Como já foi dito, a pesquisa é uma atividade intencional, planejada, exige um conhecimento técnico também e científico. O projeto de pesquisa, ele apresenta vários itens, como definição do tema, o problema, o referencial teórico ou revisão de literatura ou fundamentação teórica, como alguns autores chamam, formulação de hipótese, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, custos ou orçamento e referências. Ao iniciarmos o nosso projeto de pesquisa, primeiro passo que nós devemos dar é a definição do tema. Nós podemos, até no decorrer ou mesmo no final da elaboração do projeto, mudar o título do nosso projeto. Mas nós, ao iniciarmos a elaboração do projeto, precisamos ter definido um tema de pesquisa. Definido o tema, nós vamos elaborar o problema. O que é problematizar? Diez e Ornan colocam que problematizar é especificar um ponto para ser resolvido, aquilo que significa contenda, desavença, discussão ou conflito em relação ao tema escolhido. É um enunciado que interroga como se chegar a uma conclusão. Então, problematizar é interrogar na busca dos caminhos para se chegar a uma conclusão. O próximo ponto é a fundamentação teórica, ou revisão de literatura, ou referencial teórico. Esses três termos são utilizados como sinônimos e referem-se àquilo que já foi produzido por outros autores a respeito do tema que vai ser pesquisado. Às vezes é um pouco difícil de compreender, quando somos iniciantes em pesquisa, como que nós temos que pesquisar sobre um tema que nós vamos realizar um outro tipo de pesquisa. Mas o pesquisador, ao iniciar o seu projeto, o seu trabalho de pesquisa, ele precisa conhecer o que outros estudiosos já escreveram e já descobriram a respeito do que ele vai pesquisar. Primeiro, porque ele precisa conhecer para aprofundar o assunto, e segundo, para que ele não repita, às vezes, uma pesquisa que já foi feita e já foi socializada, o que tornaria-se numa perda de tempo. Então, neste item, referencial teórico, fundamentação teórica, revisão de literatura, o pesquisador ele vai dar a evidência de que ele conhece o que os autores já escreveram sobre o tema. No referencial teórico, os autores precisam ser citados, inclusive a página de onde se tira uma citação, o ano também. Sempre essas citações elas devem ser feitas dentro das normas científicas. Nós temos vários livros que orientam sobre as normas científicas, inclusive nós temos uma coletânea da Universidade Federal do Paraná, que orienta sobre como fazer as referências. Então, nós temos várias situações. Por exemplo, uma citação curta é de, no máximo, 3 linhas. Então, até 3 linhas, quando se retira a ideia de um autor, transcreve-se no próprio corpo do texto, sem nenhum destaque, apenas com as aspas. Uma citação longa é a partir de 3 linhas, então ela já é feita com um recuo, com uma margem de 4 centímetros e uma fonte que normalmente exige-se fonte 10, uma fonte menor, porque normalmente escrevemos os nossos trabalhos na fonte 12.
Os autores, então, precisam ser referenciados com o ano e com a página, se for citação. Se for uma paráfrase, apenas com o ano da obra da onde a ideia foi retirada. A paráfrase, ela refere-se a uma ideia, mas não transcrição literal do que o autor escreveu. Refere-se às ideias dos autores, mas que podem ser colocadas com as palavras do pesquisador. A fundamentação teórica é um trabalho relativamente longo e que demanda tempo para ser realizado, porque nós precisamos consultar vários autores e, neste item, precisamos estabelecer o diálogo entre os autores. Não é nosso diálogo ainda de quem está fazendo um projeto de pesquisa, é um diálogo entre as ideias dos vários autores que tratam desse tema. Quando nós vamos fazer o referencial teórico, nós vamos buscar os vários autores. Sempre é necessário que se consulte quem é o autor, qual é a obra que ele escreveu. E, para isso, nós temos as fichas catalográficas nos livros. A ficha catalográfica é uma ficha que vai, no início, identifica o autor, identifica o nome da obra e a época que foi produzido, aonde foi publicado, o ano, a cidade aonde o livro foi publicado. Esta ficha catalográfica, ela também é utilizada no momento das referências, que é o último item do projeto, assim como depois no artigo, ou na monografia, ou na dissertação, enfim, no trabalho científico que for feito. Então, sempre nós buscamos as referências aqui na ficha catalográfica. Sobre o autor, nós também encontramos informações, normalmente nas orelhas dos livros. Então, este é um livro aqui que também tem informação sobre seu autor. Quem é, em que é formado, sobre o que já escreveu. Então, sempre sugere-se que, ao elaborar o projeto e ao consultar os autores, verifique-se quem são os autores, sobre o que eles já escreveram, quais são as suas linhas de trabalho. Outro item é a justificativa. Na justificativa, nós vamos colocar as razões para se realizar esta pesquisa. Então, por que nós escolhemos esse tema? Normalmente, a pesquisa sempre surge da necessidade ou da curiosidade. Então, nós, enquanto educadores, temos necessidade de resolver alguma situação que se apresenta na escola, não temos respostas e vamos, então, fazer essa pesquisa, ou temos simplesmente uma curiosidade? Então, vamos justificar, dizer as razões pelas quais nós elegemos esse tema. Depois, nós precisamos elaborar os objetivos. Os objetivos, eles expressam as metas que se quer alcançar com a investigação. E nós temos os objetivos gerais e os objetivos específicos. Normalmente, o objetivo geral é um só. O objetivo geral deve abordar a pesquisa como um todo. Quando se lê o objetivo, deve-se entender o que se quer com essa pesquisa. E os objetivos específicos dizem respeito às partes da investigação. Quando nós já temos um livro elaborado, normalmente o objetivo específico refere-se a cada capítulo ou a cada subtema do trabalho apresentado. Os objetivos sempre iniciam com um verbo e o verbo sempre é no infinitivo. E, ao se escolher este verbo, deve-se escolher um que possa ser realizável, que a pesquisa possa ser realizada. O próximo item a se colocar, se elaborar no projeto de pesquisa é a metodologia. A metodologia diz respeito à forma, ao caminho que nós vamos utilizar para desenvolver a pesquisa. Então, nós vamos definir se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Como já falamos em outro momento, em educação,
sempre trabalhamos com a pesquisa qualitativa. É aquela que vai além da simples quantificação dos dados. Ela analisa as razões de se obter determinados dados. Definido isso, se ela é quantitativa ou qualitativa, vamos definir se ela será de campo, bibliográfica ou documental. Se for bibliográfica, vamos selecionar os autores que nós vamos trabalhar, com os quais nós vamos trabalhar. Lembrando que numa pesquisa bibliográfica não se faz somente transcrições das ideias, se compara as ideias de um autor com outro autor. Se a pesquisa for documental, vamos fazer comparações ou análises dos documentos que nós queremos estudar. Por exemplo, como era o ensino na Lei 5692 e como é o ensino fundamental a partir da Lei 394. Vamos estabelecer comparações, né? Se a pesquisa for de campo, como que os dados serão coletados? Eles serão coletados através de entrevistas, através de questionários, serão coletados através de observações. O pesquisador é que vai a um determinado ambiente e observa as relações que se estabelecem, enfim, observa o seu objeto de pesquisa. Aonde que vai ser feita a pesquisa? Na escola, na secretaria? Quem serão os sujeitos? Os sujeitos serão professores, alunos, pais, os professores pedagogos, diretores, secretário de educação, enfim, nós é que vamos definir quem serão os sujeitos da pesquisa. Porque é a metodologia que vai nos indicar como que a pesquisa vai ser desenvolvida. Depois nós temos um outro item, que é o cronograma. O cronograma diz respeito à distribuição das atividades no tempo. Então, quanto tempo eu tenho para realizar essa pesquisa? Vamos supor, tenho 6 meses ou 1 ano. Então, eu vou fazer um cronograma, incluindo neste cronograma, desde o levantamento bibliográfico que precisa ser feito para a construção do referencial teórico, o período que eu vou necessitar para a coleta de dados, o período que eu vou necessitar para a análise de dados, para a elaboração do artigo e até para uma publicação. Então, tudo é uma previsão do tempo que eu vou precisar. Ou então, se eu tenho um tempo estipulado, como que eu distribuo todas essas atividades neste tempo que me foi determinado. Outro item são os custos ou orçamentos. Os custos ou orçamentos normalmente são incluídos naqueles projetos que são financiados. Se não tiver financiamento, se o próprio pesquisador for arcar com seu custo, com o custo da pesquisa, normalmente não é nem incluído. E o último item são as referências. Nas referências são listados todos os autores citados no corpo do projeto, mas nas referências são citados os autores, as obras, né, o local da publicação e o ano. Então, está aqui. Então, nas referências são citados o autor, a obra, o local, a editora e o ano. Essa aqui é a modalidade mais comum que nós utilizamos nas referências, mas existem outras fontes que não são os livros. Por exemplo, os trabalhos retirados da internet, textos retirados de revistas. Então, sempre que nós vamos fazer as referências, precisamos consultar um livro de normas científicas. Nós, aqui na Unicentro, campus de Irati, utilizamos as normas elaboradas pela Universidade Federal do Paraná, que, inclusive, estão disponíveis na internet, porque cada situação é uma forma de se referenciar. Então, sugiro que, sempre que forem fazer as referências, consultem as normas
da ABNT. Bom, esses são os elementos que são trabalhados num projeto de pesquisa, quer seja para o pesquisador iniciante ou para aquele mais experiente. Todos utilizam ou trabalham com esses mesmos elementos. E só lembrando aqui de que nós estamos aqui tratando do projeto de pesquisa. Então, estamos tratando de uma previsão, estamos prevendo como vai se desenvolver a nossa pesquisa. Portanto, o pesquisador aqui não apresenta suas ideias, as suas opiniões. As ideias e as opiniões do pesquisador, eles serão apresentados depois da realização da pesquisa, na análise, lá no momento da elaboração do artigo, do paper, ou de uma dissertação, ou de uma tese. Então, o pesquisador vai opinar posteriormente. Neste momento, ele está fazendo apenas o planejamento, razão, então, pela qual ele não vai opinar. A sua opinião fica para o período posterior ao projeto de pesquisa. Bom, desejo a todos um bom planejamento de pesquisa e agradeço pela atenção dispensada. Obrigada.